Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje nós vamos falar sobre a aparição de Nossa Senhora em Lourdes e vamos mostrar a importância desta aparição para proteger a Igreja dos erros graves do nosso tempo. Então, de fato, é interessante perceber que Nossa Senhora escolheu uma jovem, que se chamava Bernadette Soubirous, que era extremamente simples, falava somente um dialeto e que viveu ali numa região muito afastada, uma região das montanhas, na divisa com a Espanha. E justamente nessa região, Nossa Senhora encontrou esta jovem pura, humilde, totalmente desprovida do conhecimento desse século XIX, que foi extremamente arrogante e extremamente agressivo contra a doutrina da Igreja. Então nós queremos aqui destacar a aparição de Nossa Senhora em Lourdes, justamente porque ali a Mãe de Deus nos alertou contra o perigo do racionalismo, que é um erro fortíssimo nos tempos modernos, e também contra o fideísmo, que é um outro extremo. Quer dizer que você não vai tanto pela razão e pela ciência a ponto de questionar ou de mesmo não querer ter nenhuma fé, mas você vai por um fideísmo, quer dizer, por uma fé exagerada a ponto de você acreditar em qualquer coisa. E foi exatamente isso que deu origem a esse misticismo do Vaticano II. Então a nova religião moderna, ela trabalha sempre com essas duas vertentes. Então você veja que isso aconteceu também nos meios protestantes. Você tinha o protestantismo liberal, extremamente racionalista, e você tinha o protestantismo místico, pentecostal, que é extremamente voltado para revelações e para manifestações espirituais em todo momento. E essas duas vertentes, que vêm da mesma corrente satânica e modernista, entraram na igreja e contaminaram ali aquela estrutura, dando origem à nova igreja do Vaticano II. E é por isso que a gente sempre procura alertar as pessoas que não devemos buscar outra aparição de Nossa Senhora a não ser essas três. Lourdes, que é essa fundamental aqui, é a pedra de base. Depois, a aparição de La Salette, que completa com seu segredo aquilo que Nossa Senhora em Lourdes revelou. E por fim, a aparição de Nossa Senhora em Fátima, cujo segredo foi escondido e, claro, foi uma aparição extremamente impugnada, mas que deu um fechamento a essas revelações de Nossa Senhora. Quer dizer, no século XIX, Lourdes e La Salette. E no começo do século XX, a aparição de Fátima. Depois dessas, nós não devemos crer que exista uma verdadeira aparição de Nossa Senhora. Porque o que ela tinha que revelar, foi revelado ali. Para preparar a igreja para esses tempos de grande apostasia e de escuridão. Então, nós sempre orientamos as pessoas dessa forma. Acreditemos na aparição de Lourdes, na aparição de La Salette. Nós, inclusive, fizemos já um vídeo sobre o segredo de La Salette. E acreditemos na aparição de Nossa Senhora em Fátima. Inclusive, fizemos também um vídeo explicando por que eles esconderam o terceiro segredo de Fátima e por que eles substituíram a vidente Lúcia por uma falsa que foi ali trabalhando para essa estrutura, para esse sistema e para enganar as pessoas. Então, uma vez que nós entendemos isso, vamos perceber que nós estamos vivendo um tempo onde os demônios têm grande poder sobre o mundo. E Deus deu poder para eles. Isso aí está nas Escrituras, está nas revelações. Nós sabemos pela mensagem de La Salette que em 1864 os demônios seriam soltos do inferno. Então quer dizer que o mundo está infestado de demônios. E esses demônios, eles trabalham em todos esses sentidos.
Eles trabalham para criar novas religiões, para criar manifestações espirituais, para inventar aparições de Nossa Senhora e coisas desse tipo diariamente. E eles podem enganar a pessoa anos e anos, rezando o terço com a pessoa, falando em coisas bonitas, falando em conversão, para um efeito pequeno. Como aconteceu em muitas dessas revelações, que você vê que as pessoas dizem: ah, mas eu tive conversão, ah, mas eu tive cura, ah, mas eu me libertei de vício. Ok, mas você conseguiu descobrir a verdade? Aí que está o problema. Então veja que em Garabandal, por exemplo, existem manifestações místicas que não são normais, não fazem parte do critério normal que Deus utiliza, mas são muito próximas de manifestações demoníacas. A mesma coisa você observa em Medjugorje, a mesma coisa você observa em todas essas aparições do século XX. Porque essas aparições do século XX são produzidas pelo demônio. Isso é inquestionável. E todas elas com o objetivo de reconhecer a autoridade falsa do Vaticano II. Então Garabandal reconheceu João 23, Medjugorje tinha o objetivo de reconhecer a Missa Nova e João Paulo II, e assim por diante. Então veja o que diz São Paulo na sua segunda carta a Timóteo. Eu te conjuro em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua aparição e por seu reino, prega a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir. Porque virá um tempo, e esse tempo chegou para nós, agora, é hoje, em que os homens já não suportarão a sã doutrina da verdade. Então se eu falar qualquer novidade, qualquer maluquice aqui, as pessoas vão ficar desesperadas para ouvir o que eu estou dizendo. Agora, se eu venho dizer a sã doutrina da salvação, aquela doutrina de sempre, que a igreja sempre ensinou, não querem suportar mais. Ninguém quer mais ouvir. Mas levados pelas suas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, tá vendo? Ah, mas é uma novidade, vamos escutar, vamos escutar. Então ajuntarão mestres para si. Apartando os ouvidos da verdade, se atirarão às fábulas. E é exatamente o que está acontecendo hoje. Então veja que Nossa Senhora, na sua terceira aparição, justamente em 18 de fevereiro de 1858, disse para Santa Bernadette: o que eu tenho para lhe dizer não é necessário escrever. Isso é uma forma de dizer o seguinte: olha, o que a igreja tinha para nos dizer, ela disse. O que era para ser escrito já foi escrito. Então, por favor, não vamos acrescentar nada à revelação de Deus. Tá vendo? Então essas pessoas que ficam atrás de livros apócrifos, não, o Evangelho de Judas, o Evangelho de Madalena, o Evangelho de Bartolomeu, o Evangelho não sei mais o que. Quer dizer, essas pessoas não percebem que elas estão sendo enganadas pelo demônio? A igreja só conhece 4 evangelhos. Ah, não, mas é o livro de Enoque que fala não sei o que, mas escuta, esse livro está na Bíblia, aprovado pela Igreja Católica? Não. Então, joga no lixo, joga no fogo. Nem queira saber disso. É simples. Nós resolvemos as coisas dessa maneira. Ou é aprovado por Deus, ou vem de Satanás. E Deus nos deu uma igreja para nós não vivermos na confusão. Se Deus não nos tivesse dado uma igreja infalível, que nos ensina sempre a verdade, então nós seríamos infelizes realmente. Porque a gente tinha que escolher, cada um tem o seu critério, vamos viver na confusão. Cada um junta aí com a sua igreja, com a sua seita protestante e vamos trabalhando. Não, Deus nos deu uma só igreja, uma só fé, um só batismo. E com isso Ele nos deu tudo. Porque ali está a verdade, quem crê e obedece tem a salvação naquilo que a igreja deu. Mas quem gosta da curiosidade e das novidades, essas pessoas sempre serão enganadas. Portanto, rejeite todas essas aparições, jogue fora, jogue no lixo, jogue no fogo e acredite somente naquilo que a Igreja Católica já nos aprovou, já nos deu. Quando eu falo da Igreja Católica, lembre-se bem que é aquela verdadeira que foi eclipsada a partir de 1958. Justamente 100 anos depois da aparição de Lourdes. Veja bem isso, hein?
100 anos depois da aparição de Lourdes, a igreja foi eclipsada com a morte de Pio XII. Então, veja aqui o que Nossa Senhora disse para Santa Bernadette. Você me concede a graça de vir aqui por 2 semanas? E ela disse ainda, não prometo fazer você feliz nesse mundo, mas no mundo futuro. Então é interessante isso, a simplicidade e a coerência destas palavras, desta revelação, com aquilo que a Igreja Católica verdadeira sempre ensinou. A Igreja Católica verdadeira se caracteriza exatamente por isso. De dar para a pessoa a felicidade não nesta vida, mas no mundo futuro. Por isso que eu faço aqui uma citação desse capítulo 1 do livro da Conjuração Anticristã. Ora, qual é a diferença da civilização antiga e da civilização nova? Então vamos prestar atenção no que ele diz aqui. Então quer dizer que antes existia uma civilização antiga. E ele diz, com efeito existiu e ainda existe. Porque aqui nós estamos falando de 1910. Na França e na Europa, uma civilização chamada civilização cristã. Claro, antes da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Concílio Vaticano II, existia. Mas agora não existe mais essa civilização cristã, isso acabou. Que motivo faz a diferença dessas duas civilizações? Então ele diz, elas se diferenciam pela concepção que tem do fim último do homem e dos efeitos diversos e mesmo opostos que uma e outra concepção produzem tanto na ordem social quanto na ordem privada. Então continua aqui o livro. O objetivo último do homem é ser feliz, diz Bossuet. Esse objetivo não lhe é exclusivo, é o fim para o qual tendem todas as inteligências, sem exceção. Entretanto, se o objetivo do homem é ser feliz, isso é normal, nós podemos admitir isso mesmo no catolicismo, mas nós temos que entender como que ele será feliz, segundo a revelação de Deus. Ele será feliz crendo, obedecendo e amando a Deus. Se ele crê em Deus, se ele obedece a Deus e se ele ama a Deus, será feliz. Não nesta vida, mas na outra. Então aqui é o ensinamento católico. Se resume o ensinamento católico. E que Nossa Senhora disse aqui para Santa Bernadette. Não te prometo ser feliz nessa vida, mas no mundo futuro. Entretanto, o que o mundo moderno diz? O objetivo do homem é ser feliz. Como ele vai ser feliz? Procurando o máximo de prazer nessa vida. Então é por isso que ele vai concluir no fim desse capítulo que, por volta dos fins do século XIV, manifestou-se abertamente o movimento de retrocesso, quer dizer, aquele movimento de volta ao paganismo, que arrebatou a sociedade e que a conduziu à situação atual, quer dizer, o triunfo próximo, o reino iminente do socialismo, o fim obrigatório da civilização moderna. Porque, ao passo que a civilização cristã eleva as almas e tende a dar aos povos a paz social e a prosperidade temporal, o fermento da civilização pagã, que está hoje aí atuando nessa civilização moderna, tende a produzir os seguintes resultados: a procura por todos de todos os prazeres e a guerra para consegui-los. De homem contra homem, de classe contra classe, de povo contra povo. Guerra que não pode terminar senão com o aniquilamento do gênero humano. Então essa citação do livro A Conjuração Anticristã é extremamente importante para nós entendermos o que nós estamos falando aqui sobre a revelação de Lourdes. Porque, de fato, esta mensagem de Nossa Senhora vai contra todo esse movimento de paganização, ou seja, de abandono do cristianismo, para entrarmos numa civilização moderna, onde o homem se crê mais inteligente do que aquele homem medieval, do que aquele homem antigo, que obedeceu à palavra de Deus, não deixando a razão, mas indo além da razão com a luz da fé. Então,
através desta fé e desta obediência à palavra de Deus, o homem se tornou santo, perfeito e conseguiu organizar na Terra uma civilização que tinha prosperidade e tinha felicidade. Não somente no âmbito material, mas também, principalmente, como deve ser, no âmbito espiritual. Entretanto, esta aparição de Lourdes mostra exatamente isso. Olha, até aqui, Deus tinha almas que eram capazes de lhe escutar. Então, eu vou mostrar para vocês como vocês devem agir para vocês vencerem o espírito satânico desse mundo moderno. Então foi assim que, entre a 8ª e 12ª aparição, aqui em Lourdes, o rosto de Bernadette fica triste, doloroso, e acima de tudo, ela faz gestos que as pessoas que estavam vendo não conseguiam entender. Então primeiro ela vai de joelhos até o fundo da gruta, beija aquele chão lamacento, depois come ervas amargas, cava o chão e depois tenta beber uma água barrenta que está saindo ali daquele solo. E ainda por cima fica colocando barro no rosto. Aquela coisa suja no rosto. Quando a multidão vê isso, então eles dizem, olha, essa moça é louca. Ela é uma louca, não vamos perder tempo aqui, ela não está vendo Nossa Senhora nada, ela está só comendo ali a terra e fazendo teatro. E assim, durante 4 aparições, Bernadette vai reproduzir os mesmos gestos. Ora, isso tem uma mensagem profunda. E esse é o centro dessa mensagem de Lourdes. Porque justamente para lutar contra o racionalismo, ou seja, contra a ideia de que nós somos perfeitos, nós temos a razão, nós somos lúcidos, então Nossa Senhora mandava ela fazer coisas que dão a impressão de que ela é idiota. E mandava ela fazer coisas que submetem aquela moça a uma obediência extrema. Como nós mandamos as coisas na vida religiosa. A vida religiosa sempre foi caracterizada por essa obediência extrema. Então a pessoa beija o chão, a pessoa se submete a atos de grande humildade e faz coisas que normalmente não tem lógica. Mas ela faz aquilo pela obediência. E aquilo tem um mérito, porque aquilo expressa também o mistério da encarnação do Senhor. Porque Cristo veio a esse mundo, veio sofrer a paixão. E para sofrer a paixão, ele foi considerado um louco, abandonado de todos, um excomungado, que não merecia consideração. Então toda essa atitude de cobrir o rosto de lama ou de comer ervas amargas mostra que Bernadette se identifica verdadeiramente com esse verdadeiro Jesus que os apóstolos acreditaram. Não esse Jesus que foi produzido ali de forma artificial e maquiado por uma concepção moderna, mas um Jesus verdadeiro, crucificado, que era excluído de todos os homens, que é considerado loucura para os gregos e insensatez para os judeus. Então, é ali que, no mistério dessa identificação de obediência com o mistério de Cristo, Bernadette, por fim, cavando aquele solo, vai descobrir uma fonte. E essa fonte, dentro dessa gruta, representa, de fato, a fonte de todas as graças, que é, por sua vez, a própria Igreja Católica. Essa fonte de todas as graças que manou do coração de Jesus aberto pela lança, representa justamente a vida da igreja. E nós temos toda a condição de beber dessa fonte pura e cristalina quando nós nos identificamos com a palavra da penitência. Então por isso que Nossa Senhora repetia tantas vezes, como perguntava Bernadette, o que essa senhora lhe disse? E ela diz, todos os momentos, ela diz, penitência, penitência, penitência. Então, é assim que nós devemos entrar no espírito verdadeiramente católico.
espírito católico é um espírito de mortificação, de penitência. E essa mortificação, essa penitência, não é só uma mortificação dos nossos gostos ou dos nossos prazeres, ou deixar de frequentar o carnaval, mas também uma penitência no espírito. E essa penitência no espírito significa exatamente essa conversão humilde àquilo que a igreja nos ensina. E essa penitência é mais importante do que a penitência carnal. Então foi assim que Nossa Senhora disse: vá e diga aos padres que uma capela seja construída aqui. Então quer dizer que ali Nossa Senhora também mostra isso, que nós devemos nos remeter à igreja. Então, onde existe a igreja de forma visível, de forma que ela tem ali uma composição hierárquica, esta igreja verdadeira vai nos levar a fazer a vontade de Deus. Então, hoje seria impossível que Nossa Senhora aparecesse e dissesse: vai e diga aos padres, onde você sabe que existem padres verdadeiros. Onde está a hierarquia verdadeira da igreja? Então, não tem como ela ter essa sintonia. Porque apesar de nós, como católicos, não sermos obrigados a acreditar em revelações particulares, mesmo Lourdes, Fátima, ou seja, revelações que são aprovadas pela igreja, mesmo isso a gente não é obrigado a acreditar, mas a gente sabe que quando a igreja propõe uma revelação verdadeira, ela propõe aquilo porque aquela revelação vai de encontro aquilo que a própria igreja ensina. Então é uma sintonia com o ensinamento e com a prática sacramental da vida da igreja. Então Nossa Senhora vai fazendo toda essa revelação e ela, no dia 25 de março de 1858, dia da 16ª aparição, ela se revelou dizendo: eu sou a Imaculada Conceição. Então o fato de Nossa Senhora dizer eu sou a Imaculada Conceição mostra justamente essa sintonia de Maria, Mãe de Deus, com a autoridade da igreja. Ou seja, você tem a dimensão mística que vai de encontro com a dimensão constituída, alicerçada na autoridade do Papa. Então, é assim que funciona o catolicismo e nós nunca podemos, portanto, desprezar o ensinamento e a autoridade de um verdadeiro Papa. Entretanto, um dos braços da seita do Vaticano II é justamente essa dimensão mística de falsas aparições ou de revelações particulares ou de carismatismo. Então, isso daqui vai ser o braço direito, vamos dizer assim, da nova religião do Vaticano II. Enquanto que o braço esquerdo é justamente aquelas falsas autoridades que vão ensinar os erros, mas que vão fazer ali uma certa conjugação com algumas coisas antigas para enganar as pessoas, para eles terem a impressão que ainda estão na mesma igreja católica de todos os tempos. Então quer dizer que essa falsa igreja não é só feita de modernismo ou de teologia da libertação, mas ela é também feita de devocionalismo, de sentimentos, e portanto ela aceita Nossa Senhora de Lourdes, ela aceita Nossa Senhora de Fátima, mas somente no âmbito do sentimento e da devoção. Ela não vai na doutrina, ela não vai na verdadeira fé, e é por isso que nós estamos denunciando esse fideísmo, ou seja, essa capacidade dessas pessoas que têm, hoje em dia, mania de crer em tudo, sem critério nenhum, e sem querer saber o que a verdadeira Igreja Católica diria dessa coisa ou dessa outra. Você veja que o próprio Padre Pio foi muito instrumentalizado pelo Vaticano II, porque no começo ele estava ali e não entendeu bem a questão do concílio, a questão da apostasia que estava se formando, e as pessoas usaram a pessoa dele, que ele era considerado santo, para legitimar esses falsos papas, João XXIII e Paulo VI, e também para legitimar a própria aparição de Garabandal. Inventaram profecias, dizendo que o Padre Pio teria dito que João Paulo II seria Papa, sendo que ele nunca disse isso. Então, mesma coisa aconteceu nisso.
O Padre Pio era realmente um místico, era realmente uma pessoa santa, mas foi usado também, porque eles, de certa forma, aproveitaram da pessoa dele para dizer que ele estava aprovando tudo aquilo que ele estava fazendo, sendo que não estava. Sendo que ele nem sequer estava por dentro daquilo que estava acontecendo ou até onde aquilo ia chegar. Então é por isso que eu faço questão aqui de unir essa explicação da aparição de Lourdes com a encíclica Humani Generis do Papa Pio XII. Porque essa encíclica, que foi escrita 100 anos depois da aparição de Lourdes, ela vai dar uma explicação do magistério àquilo que Nossa Senhora quis mostrar de forma simbólica ali na sua aparição em Lourdes. Então diz aqui o Papa Pio XII: se olharmos para fora do redil de Cristo, facilmente descobriremos as principais direções que seguem não poucos dos homens de estudo. Então ele está criticando justamente as pessoas de ciência. Uns admitem sem discrição nem prudência o sistema evolucionista, que até no próprio campo das ciências naturais não foi ainda indiscutivelmente provado. Então está aqui o Papa Pio XII dizendo, olha, como admitir esse sistema evolucionista? É absurdo. Pretendendo que se deve estendê-lo à origem de todas as coisas e com ousadia sustentam a hipótese monista e panteísta de um mundo submetido à perpétua evolução. Quer dizer que sai ali de uma explosão, de um Big Bang, e que vai ter uma perpétua evolução, uma expansão no universo e todas as coisas vão evoluindo perpetuamente. Então isso que Pio XII condena nessa encíclica Humani Generis, nós já explicamos também num vídeo há 2 semanas a respeito da questão da criação. Mostrando claramente, nessa apresentação nossa aí, que o evolucionismo é condenado pela Igreja e também essa questão de Big Bang que não passa de uma explicação muito fajuta dessa lógica evolucionista para a lógica da criação do universo. Sendo que o universo não foi criado por explosão, como nós lemos na Escritura, mas foi criado de uma forma organizada e perfeita em cada detalhe, na ordem que Deus nos propõe, como está no Gênesis. Isso aí está bem claro aqui, defendido pela Igreja. Então diz aqui, olha, as falsas afirmações de semelhante evolucionismo pelas quais se rechaça tudo que é absoluto, firme e imutável, veja as palavras do Papa Pio XII, vieram abrir caminho a uma moderna pseudofilosofia que, em concorrência contra o idealismo, o imanentismo e o pragmatismo, foi denominado existencialismo, porque nega as essências imutáveis das coisas e não se preocupa mais senão com a existência de cada uma delas. Então você veja a que ponto nós chegamos. Em meio a tanta confusão de opiniões, nos é de algum consolo ao ver os que hoje, não raramente abandonando as doutrinas do racionalismo em que haviam sido educados, desejam voltar aos mananciais da verdade revelada e reconhecer e professar a palavra de Deus conservada na Sagrada Escritura como fundamento da ciência sagrada. Então tem pessoas hoje em dia, mesmo entre tradicionalistas, que acham que se você conserva a Sagrada Escritura como fundamento até mesmo das ciências sagradas, que nós estamos lendo a Bíblia como protestantes. Sendo que isso é falso. O próprio Papa Pio XII diz que é assim mesmo que tem que ler a Bíblia. A Sagrada Escritura é fundamento até mesmo para a ciência sagrada. Então é assim que nós temos que agir. Contudo, ao mesmo tempo, lamentamos que não poucos desses, quanto mais firmemente aderem à palavra de Deus, tanto mais rebaixam o valor da razão humana e quanto mais entusiasticamente enaltecem a autoridade do Deus revelador, tanto mais asperamente desprezam o magistério da Igreja, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo para defender e interpretar as verdades reveladas. Tá vendo? Então quer dizer que o Papa Pio XII aqui, ele percebe que, graças a Deus, tinha muitas pessoas que estavam deixando o racionalismo ali naquela época, mas, infelizmente, havia pessoas
que ao deixarem o racionalismo, caíam nesse outro extremo que nós vimos aqui, o fideísmo. Ou seja, eu acredito em qualquer coisa sem necessidade do magistério da igreja. Então, isso é ler a Bíblia como protestante. Ou seja, você colocar ali a Sagrada Escritura e querer interpretar com o seu próprio juízo. Isso é falso, isso é protestantismo. Nós devemos, ao contrário, dar todo o fundamento para aquilo que nós estamos ensinando nas Sagradas Escrituras, mas temos a necessidade do magistério. Senão a gente cai também nesse misticismo, nesse fideísmo que não tem sentido. Por isso que a mensagem de Lourdes ela é muito importante, porque ela mostra que você não pode cair nesse racionalismo, você tem que ter fé, você tem que se submeter a Deus, submeter a sua inteligência a Deus. Mas também você não pode cair nesse misticismo puro, e por isso ela sempre se volta para o magistério, se volta para a autoridade da igreja, se volta para o que a igreja sempre ensinou. Ela até chega ao ponto de dizer, não tem nem necessidade de escrever o que eu vou te ensinar. A igreja já vai te dizer. Então isso é muito bonito, realmente. Então continua o Papa Pio XII. Embora saibamos que os doutores católicos, em geral, evitam contaminar-se com tais erros, consta-nos, entretanto, que não faltam hoje os que, amando a novidade mais do que é devido, e também temendo que os tenham por ignorantes dos progressos da ciência, tá vendo? Então você veja que as pessoas, eles têm esse medo de serem colocados como ignorantes. Então não, eu não posso ser ignorante, eu não posso dizer tal coisa, senão as pessoas vão dizer que eu não conheço a ciência, que eu sou ignorante, que eu não conheço as coisas da verdadeira ciência moderna. E por causa disso mesmo, intentam subtrair-se à direção do Sagrado Magistério. E por esse motivo, acham-se no perigo de apartar-se da verdade revelada e fazer cair a outros consigo no erro. Foi o que aconteceu justamente a partir do Vaticano II. E não se divulgam somente essas doutrinas entre os membros de um ou de outro clero, nos seminários e nos institutos religiosos, mas também entre os seculares, principalmente aqueles que se dedicam ao ensino da juventude. Quer dizer, nas universidades principalmente, onde eles colocaram a ciência acima de qualquer coisa e a fé é considerada como coisa de pessoas antigas, ultrapassadas, velhinhas que não têm outra coisa na vida. Então, é aqui que as pessoas perderam realmente o poder sapiencial, como nós estamos sempre dizendo. Poder sapiencial é essa perfeita sintonia entre a fé revelada, a ciência, tanto no sentido das coisas naturais, quanto no sentido das coisas filosóficas. Então, essa perfeita sintonia que nós chamamos de poder sapiencial, ou seja, dessa sabedoria que vem de Deus, se perdeu completamente. O mundo moderno, que se considera sábio e se considera muito douto, na verdade, é o mundo mais ignorante e mais perdido de toda a história da humanidade. Resta-nos agora dizer algo acerca de algumas questões que, embora pertençam às disciplinas que costumam se chamar ciências positivas, entretanto, se entrelaçam mais ou menos com as verdades da fé cristã. Não poucos rogam insistentemente que a religião católica tenha em máxima conta tais ciências, o que é certamente digno de louvor quando se trata de fatos na realidade demonstrados, mas que hão de admitir-se com cautela quando se trata de hipóteses, ainda que de algum modo apoiados na ciência humana, que tocam a doutrina contida na Sagrada Escritura ou na tradição. Então quer dizer que ele está dizendo o seguinte, que se alguém ensina alguma coisa que está diferente ali do que está na Escritura ou na tradição, mesmo que eles estejam apoiados nessa ciência humana, eles não podem dizer que a Sagrada Escritura está errando, ou que a Bíblia ou que a Igreja errou. Se tais conjecturas opináveis se opõem direta ou indiretamente à doutrina que Deus revelou, então esses postulados não se podem admitir de modo nenhum. É claro, é evidente. Você não pode admitir o Big Bang, ou a doutrina da evolução, ou o heliocentrismo, se isso não está de forma alguma de acordo com o que está revelado nas Sagradas Escrituras, na tradição da Igreja, e não há nenhuma prova, porque não passam de conjecturas opináveis,
de que aquilo realmente seja uma verdade científica demonstrada pelas ciências naturais. Então, o que nós devemos concluir no final de toda essa nossa conferência é o seguinte, que a aparição de Nossa Senhora de Lourdes é muito importante para nos alertar contra os perigos do nosso tempo. Os grandes perigos do nosso tempo que levam muitas pessoas a se afastar de Deus são esses dois. Um é o extremo do racionalismo, ou seja, que as pessoas acham que podem confiar somente na razão humana e desprezam totalmente a fé católica que foi revelada por Deus. E com isso as pessoas se perdem até mesmo nas suas falsas ciências. O outro extremo, que é muito forte também nos ambientes católicos modernos, é justamente de dizer que como nós devemos ter fé, então nós devemos acreditar em qualquer coisa. Mas acreditar em qualquer coisa e qualquer aparição não é de acordo com aquilo que a igreja nos ensina, porque a igreja tem um magistério. Então por isso que nós sempre propomos essa fórmula verdadeira, que significa nós obedecermos à igreja de todos os tempos, obedecendo a essa igreja de todos os tempos e aos verdadeiros papas, como Pio XII, que foi o último papa verdadeiro e legítimo sobre a terra. Obedecendo aquilo que eles nos ensinaram, nós teremos o verdadeiro ensino que nos ajuda a interpretar corretamente a Sagrada Escritura e, ao mesmo tempo, nos previne dessa tendência de misticismo e de fideísmo que faz a pessoa acreditar em qualquer coisa sem critério e cair em grandes enganos e grandes perigos. Por isso, fujamos do demônio, do racionalismo, e fujamos das enganações do demônio com as falsas aparições e com esse falso misticismo que hoje está reinando em todos os setores da sociedade e da religião. Escutemos o que diz Nossa Senhora de Lourdes, que ela nos convida a sermos felizes junto de Deus, não nesse mundo, mas no mundo futuro. E façamos a nossa profissão de fé católica, a fim de obedecermos aos verdadeiros papas e ao ensinamento do magistério da Igreja, até o dia em que Deus nos der novamente uma autoridade legítima constituída aqui na Terra, que possa guiar-nos e nos dar a segurança de estarmos caminhando na presença de Deus e fazendo a vontade de Deus. Até esse dia estejamos guiados pela luz de Nossa Senhora, Imaculada Conceição, que veio até Lourdes para nos dar a fonte de água viva que representa os sacramentos, a doutrina e a vida da Igreja Católica Apostólica Romana de todos os tempos. E que esta mesma Igreja sempre louve a Deus e que esse Deus seja sempre bendito pelos séculos. Amém.